a gente começa com as questões da aula anterior. Na aula anterior, alguém pode me dizer o que a gente abordou? Uma coisa bem simples, né? Nada de muito elaborado, não. Qual que foi o tema da aula passada? Sobre a divisão testamentária, algumas palavras hebraicas relacionadas à salvação. Legal. Isso. E sobre a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Boa, ótimo. Então, irmãos, eu trago um pouco essa divisão testamentária. É claro que é um assunto relacionado à bibliologia, mas só que como a gente aborda temas ou termos, vocábulos dos escritos bíblicos, a gente tem que entender de onde vem, né? Mais ou menos essa média. Como a gente está iniciando um trabalho, a gente vai pontuar algumas outras ciências, algumas outras matérias para falar do tema, tá? Por isso que a gente aproveitou e trouxe um pouquinho de bibliologia para essa aula de soteriologia, tá bom? Então vamos lá. Foram duas questões e as duas estão aqui na tela. A primeira delas os escritores inspirados fizeram uso de várias palavras que fazem referência ao conceito geral de salvação. Cite algumas delas, não precisa não necessariamente ser as 5, mas cite algumas. Kafar. Boa, Kafar. Guardou, né? Shaiá. Yachá. Regal. Olha. Também. Natsal. Natsal, ó. Esse tem até um arma. Natsal. Isso, Yasha, inclusive é a mais abordada, né? Ela e Natsal. Natsal, exatamente, ó, ótimo. Quais são as duas palavras no hebraico que recebem destaque especial quanto à salvação e por quê? Essas duas, né? Natsal Isso. Yachá. Por conta do número de vezes que elas são. Também. A quantidade de abordagens sobre o mesmo termo, né? Valeu. Cadê o pastor João? Tá aí? Vou levar. Então hoje, irmãos, como nós falamos um pouco de termos que foram utilizados no Antigo Testamento, que tiveram origem no hebraico, hoje a gente vai ver alguns termos utilizados no Novo Testamento. Aí nesse caso muda a origem das palavras, né? Como a gente sabe, o Novo Testamento foi escrito em? Ótimo, graças a Deus. Irmãos, enquanto o João me traz, diferente do Antigo Testamento, que tinham diversas palavras que remetiam o mesmo significado, a mesma abordagem, no Novo Testamento nós só utilizamos duas abordagens com relação à salvação. Então é uma coisa mais simples, mais sucinta, né? Não tinha um número extenso aí de vocábulo, porque o grego em si ele é mais direto, ele é uma língua um pouco mais precisa. O hebraico tem variações maiores para o mesmo tema, para a mesma abordagem, diferente aí do termo grego, tá? E hoje a gente vai trabalhar na divisão novamente, testamentária e suas subdivisões, agora com foco no Novo Testamento. Palavras no grego descritas no Novo Testamento que remetem à salvação. Aí, como eu disse, são simplesmente duas palavras, né, que são utilizadas no grego. Essa insígnia, essa escrita, é no grego em si mesmo, o grego original, né? E a forma como nós falamos em português essas palavras da esquerda. Então é impraticável, que está no início, né? A gente é similar a línguas asiáticas, né? Que é praticamente símbolos, né, para a gente, né? A gente não consegue
emitir um som, uma palavra, né? Porque o português em si, nesse quesito, ele é mais simples que os outros, né? Então, foneticamente, é mais prático você aprender as palavras, porque cada sílaba tem um som. Aqui a gente não, nós que não temos conhecimento, não tem noção de que som pode fazer, né? Mas sozo, a primeira palavra, e soteria, que seria a segunda. A soteria é a palavra que nós utilizamos para a matéria, né, do nosso curso de soteriologia. Vem, como a gente aprendeu na primeira aula, vem dessa escrita grega. Então, basicamente, o que está escrito no Novo Testamento relacionado à salvação é utilizado essas duas palavras gregas, sozo e soteria. Sozo, que significa salvar, preservar, tirar algo do perigo, e soteria, salvação, como a gente já tinha abordado aí em aulas anteriores. Então a divisão, para a gente aprender um pouquinho mais, nós sabemos que o Novo Testamento ele tem um número menor de livros, né? Alguém pode me dizer quantos livros nós temos no Antigo Testamento? 39 livros. Então a gente vê que tem uma diferença significativa aí de um testamento para o outro. Então esse Novo Testamento nós temos 27 livros descritos. E essas são as subdivisões. É engraçado se nós formos analisar a história, irmãos. Eu imagino a dificuldade de fazer a junção desses livros para um cânon bíblico, do que a gente acredita hoje como a palavra revelada. A história nos diz que só de evangelhos tinham mais de 200 manuscritos na época. Então imagina a dificuldade, né, para trabalhar todos esses temas, para ver de fato o que era bíblico ou não. Então a gente tem que dar valor para os cristãos que vieram antes de nós, né, que nos facilitaram essa demanda. Imagina hoje, mesmo com a tecnologia que nós temos, tendo que estudar mais de 200 exemplares só de evangelhos para nós entendermos o que faz sentido ou não com as escrituras. Então, saber o que é herege, saber o que de fato é história, né? Tem uma ligação histórica, mas não tem uma ligação espiritual. Né? Nós temos alguns livros, são 7 livros na Bíblia Católica, que tem a sua veracidade, aquelas histórias, mas não compactuam com o que nós acreditamos como regra de prática, regra de fé. Nós temos, por exemplo, 1º e 2º Macabeus, que deixa claro lá a conversa que esse povo tinha com mortos. Nós não acreditamos nisso. Então, tem esses detalhes nos livros que traz a compreensão de e será que será que não é? Vamos abordar um pouco melhor. Né? Cantares de Salomão foi um livro polêmico, por exemplo, que ficou nas últimas, para não ir para a Bíblia, justamente pelo teor, pelo contexto do livro. Porque o livro em si, ele, de forma direta, não fala sobre Deus, quem é Deus, é mais uma relação entre homem e mulher. Então, para quem olhava ali nessa expectativa, entendia assuntos relacionados a relacionamento. Então, teve até essa discussão de se entrava no cânon bíblico ou não. Então, todos os livros que nós conhecemos hoje tiveram um escrutínio, tiveram pessoas ali debruçadas nesses livros, entendendo que se de fato faz sentido com o que nós acreditamos como fé e prática, trazendo essa compreensão de como nós enxergamos a palavra do Senhor, porque lembrando que muito do Antigo Testamento, por exemplo, era um conhecimento oral, né? Era uma compreensão que as pessoas tinham de forma oral. Como a gente conversou na aula anterior, era um dos aconselhamentos, um dos direcionamentos do próprio Deus para o povo de Israel, para sempre falar das benesses do Senhor, para sempre falar da grandeza do Senhor, para sempre falar a forma como ele saiu do Egito, para sempre falar sobre toda a sua história, nas suas refeições, nas suas celebrações, nos seus eventos. Então, antes de Moisés regular todo esse processo e se iniciar uma escrita, esse estudo, esse conhecimento era de boca a boca. Era um conhecimento que já estava empírico, já estava naquela sociedade, já tinha uma compreensão, todo mundo tinha esse conhecimento
mas não tinha o teórico, não tinha a escrita, não tinha um documento, um arquivo para isso. E aí, uma das frentes, né, que Moisés foi usado foi uma dessas, né, de trazer uma regulamentação, vamos dizer assim, para o povo de Israel e nos dar uma base sólida que nós utilizamos até hoje, e foi feito prática depois com os profetas, foi feito com os reis, foi feito com todos os que se envolveram, os escribas também, os fariseus, todos que se envolveram com a escrita bíblica até chegar a gente aqui nesse momento. Então, as subdivisões do Novo Testamento são basicamente 5, né? Nós começamos já falando um pouco sobre os evangelhos, que são 4 livros, um livro histórico, que seria Atos, né? A gente costuma dizer no jargão evangélico que esse livro é o que continua em aberto até os dias de hoje, que são os meus e os seus atos, né, perante a nossa caminhada cristã. Nós temos as epístolas paulinas, né, com 13 cartas, né, que é o maior escritor do Novo Testamento. Nós temos as epístolas gerais e o livro profético, que seria o Apocalipse. Então, para os irmãos terem um entendimento, né, o que a gente trata como evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Às vezes aparenta para a gente que, poxa, Heitor, mas eu tenho um entendimento disso. A gente às vezes acredita que sabe, mas não compreende a origem, não conhece bem os livros. Às vezes tem um pregador, abra sua Bíblia em Hebreus, é uma dificuldade para a gente. Abra a Bíblia em Eclesiastes é mais fácil, que é praticamente no meio da Bíblia ali próximo, né? Mas tem alguns livros, Judas, né? Tem Oséias, os profetas menores principalmente. É uma dificuldade nossa de buscar esses textos no dia a dia. É por isso também que eu trago diversos textos bíblicos aqui para a gente abordar, e mesmo que você não cite ou não fale, eu aconselho você a procurar na Bíblia, né? Mesmo, não vou ler aqui em voz alta, mas eu já vou entender onde está, né? É aquele exercício mental mesmo, para facilitar a nossa mente para o dia a dia, porque assim, a gente vem para a casa de Deus, a gente ouve a mensagem, e na hora, na nossa semana, fica aquele anseio, aquela vontade de revisitar o texto, a gente não sabe onde está, não sabe o que foi abordado. Então, quando você tem aquela memória lembrada, e principalmente o visual, é mais fácil você lembrar o texto do que só você ouvir. Porque eu lembro quando eu era criança, que eu ia, às vezes eu não sabia o livro eu sabia o livro, mas não sabia o capítulo, eu ia nas posições das letras. Não foi essa letra especificamente que eu vi. O texto estava escrito de uma banda direita, ou está na esquerda, está um pouquinho abaixo. Então, a questão do visual nos facilita no aprendizado. E também, como nós abordamos os temas, as pregações nos cultos, a gente pega uma fração, irmãos. Se a gente for pegar o texto inteiro para trabalhar no culto, a gente não tem possibilidade, não consegue. Eu mesmo tenho o hábito de ler um versículo. No máximo, aí, algumas situações eu leio um pouco mais para trazer um contexto maior, mas basicamente a gente usa um versículo e traz o contexto do que a gente aprendeu. E é importante vocês pegarem esse um versículo que nós pregamos, ministramos aqui, e depois ler o contexto inteiro em casa, para ver se faz sentido para você, para ver se a abordagem está correta, para ver se de fato o que nós estamos ministrando no altar faz sentido com as Escrituras. Porque o que acontece nos nossos dias de hoje? A gente é pego na emoção, e às vezes a emoção a gente confunde com a ação do Espírito Santo. Aí eu, como ministro da palavra, eu posso estar num dia mais efusivo e lançar, muitas vezes não é uma heresia, mas às vezes é uma palavra que pode trazer uma confusão, não é muito clara, e a gente pode absorver, pura e simplesmente pegar aquilo como verdade e seguir a nossa caminhada de fé com uma convicção numa coisa que a gente não tem certeza. Isso é muito normal de acontecer. E a gente tem o quê? Se policiar cada vez mais. Poxa, eu acho os meus irmãos aqui excelentes ministradores da palavra, mas eu vou em casa e vou revisitar o texto. Vou ver se eu extraio um pouco mais do texto, porque graças a Deus na nossa igreja, a gente gosta de ler e estudar a palavra, mas nós somos ministrados pelo Espírito para trazer uma mensagem.
Tem mensagens, irmãos, que eu tenho convicção que eu não teria capacidade de construir aquela mensagem. Eu tenho convicção que o pouco que eu sei, jamais, em nenhum momento, ia chegar na construção daquela mensagem. E é o Espírito que nos revela. E eu tenho certeza que quando você pega um texto que nós trabalhamos aqui e vai para sua casa, o Espírito vai revelar algo poderoso para o que você está passando no momento, para o seu dia a dia, para a sua vida, para você não ficar esperando de palavras de quem está no altar para ver se sua vida vai mudar ou não. Imagina que lindo, você ouvir uma ministração aqui, ir para sua casa abordar aquele texto e ser renovado na sua casa, com um contexto exatamente que se encaixa igual ao seu. Nós temos o hábito de falar, nós como ministros, que muitas vezes a nossa pregação é para toda a igreja, mas às vezes Deus quer falar com uma pessoa. E as demais pessoas, às vezes, olham e até falam, não faz sentido para mim, né? Não estou passando por isso, o contexto que ele quis abordar, mas o Espírito queria abordar uma pessoa. Mas eu tenho convicção, quando nós abrimos a palavra do Senhor nos nossos lares, o Espírito traz revelação para as nossas vidas, né? Para transformação, para exortação, edificação, para provisão, para diversos assuntos que as pessoas não sabem o que nós estamos passando, mas o Espírito sabe, o Espírito nos revela. Aqui nós temos o livro histórico de Atos dos Apóstolos, né, que explica como a igreja primitiva se iniciou. Né? Nós sabemos que os relatos dos evangelhos é basicamente trazendo o conceito, o entendimento de quem é o Cristo e um pouco do que ele construiu nessa terra, um pouco do que ele conseguiu abordar nesse ministério. Nós sabemos que, posteriormente à morte de Cristo, teve a destruição do templo e a destruição de própria Jerusalém, que nós certamente perdemos muito conteúdo sobre Cristo. Né? Eu tenho certeza que possivelmente possa ter mais relatos quando criança, mais relatos na adolescência, mais relatos do seu próprio ministério, né? Como João fala, que se fosse descrever todos os milagres de Cristo, não teria papel o suficiente para descrevê-los. Então imagina, se a fração que nós temos do Evangelho já é poderosa, já nos edifica há mais de 2000 anos, imagina se nós tivermos a oportunidade de ter ainda mais textos, né, para debruçarmos. Aí aqui as epístolas paulinas, né, o direcionamento que ele tinha para cada povo, para cada igreja, no seu contexto. Né, nós sabemos que é Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Aí nas epístolas gerais ainda tem uma discussão, né, se Hebreus foi escrito por Paulo ou não, né? Eu entendo que não, porque assim a escrita em si, a forma que foi construído o texto é muito diferente das epístolas, né? A abordagem, mas é em aberto, né? Até o momento nós temos como um autor desconhecido de Hebreus, então não tem problema quem falar que foi Paulo, quem falar que não. Tem muitas pessoas que acreditam que os primeiros, o Pentateuco, como a gente abordou na aula passada, não foi escrito por Moisés, ou foi auxílio de diversas outras pessoas. Obviamente que diversas outras pessoas auxiliaram, porque eu falei para vocês que era uma prática oral, né? Era uma história que era passada por gerações de forma oral. Então, obviamente, né, pessoas ali o ajudaram, tal, mas tem gente que não entende tem gente que entende que somente ele que escreveu. Isso, irmãos, no final não faz diferença, assim. Não é um problema para a gente bater cabeça, né? De quem escreveu, se escreveu sozinho, se não. Mas é só para nós entendermos mais ou menos as divisões, né? Então, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. E o livro profético, escatológico, né, de Apocalipse. Então, aqui eu trouxe uma curiosidade, que na Septuaginta, Iacha é traduzida por sozo em 60% das ocorrências. Soteria é empregada principalmente nos derivados dessa palavra, Iacha. Sojo pode se referir a salvar a pessoa da morte. Eu queria que alguém nos apoiasse aí, lendo o texto de Mateus 8:25. Que em Mateus 8:25, no original, o salvar que tem nesse versículo vem da palavra sozo, que quem já encontrou pode citar para nós.
Pode. E vindo até ele, os seus discípulos aclamavam, estamos perecendo. Isso, esse salva-nos vem da origem do sono. Agora também temos, que pode se referir, enfermidade física, está em Mateus 9, 22. Jesus voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a sua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Glória a Deus. A possessão demoníaca, que se encontra em Lucas 8, 36. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram isso também, como o endemoniado tinha sido salvo. Glória a Deus. Ou da morte que já sobreveio, como diz em Lucas 8, 50. Glória a Deus por isso. Então, nós vemos que diversos contextos diferentes era utilizada a mesma palavra, né, que no final remetia à salvação em diferentes visões. Aí só para trazermos aqui, como é um termo que a gente ainda não utilizou, de Septuaginta, queria trazer só esse texto simples aqui para os irmãos terem um entendimento, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, feita entre os séculos 3 e 1 a.C., em Alexandria, no Egito. Ela foi criada para os judeus, que já não falavam hebraico, e se tornou muito importante porque foi amplamente usada na época de Jesus Cristo e pelos primeiros cristãos. Então, é um texto que os judeus utilizam até hoje, né? E ele foi gerado antes de Cristo. Então, na época de Cristo já existia a Septuaginta, já era amplamente utilizada, né, principalmente os judeus que, como nós sabemos que até o dia de hoje, né, nós temos judeus espalhados pelo mundo inteiro, porque a nação de Israel foi constituída como nação na década de 70. Então, é algo muito recente. Né? Então, nós sabemos que diversas guerras e aflições que esse povo sofreu, eles se espalharam mundo afora. Então, eles tinham os preceitos judaicos, eles são fiéis a esses preceitos, mas muitos deles perderam, né, a língua, né, materna. Então, tinha muitos deles aí que tinham um acesso mais facilitado ao grego, de acordo com a região que eles viviam. Né? Porque é difícil você manter uma língua, principalmente por muitos anos, em um ambiente que não é a sua língua. Né? Principalmente, a gente pode ver, né, casos de conhecidos nossos, né, que vão para outros países. É difícil manter a língua portuguesa em dia, né? Porque você está exposto a outra língua lá, e principalmente é mais difícil para os próprios filhos que já nasceram nesse ambiente de uma outra língua. Então, certamente para os netos, talvez, o acesso ao português vai ser cada vez mais extinguido, né? Vai ficar distante da realidade daquela família, porque ela tem origem brasileira, mas as gerações se passaram e ele perdeu essa essência do vocábulo. Então, para atender esses judeus dessa época, foi construída a Septuaginta, né? Que ela é construída por vários rabinos, né? Ela tem diversos comentários nela. É um livro robusto, assim, de conhecimento, e é um livro que é utilizado aí pelos judeus, né, que vem de origem da Tanar, né, que é a cultura na sua oratória, né, como a gente disse. A Tanar é o conhecimento oral, né, que foi exposto na Septuaginta por diversos rabinos, pessoas relevantes aí para a cultura judaica. Então, quando você vê Septuaginta, você pode associar ao Antigo Testamento, né, que basicamente a essência é o Antigo Testamento. Então, na salvação no Novo Testamento, na grande maioria, o uso da palavra salvação é de cunho espiritual. Então, diferente aí do Antigo Testamento, que tinham diversas variáveis, como a gente observou na aula anterior, aqui no Novo Testamento também, principalmente nos evangelhos, a gente tem uma abordagem aí, né, como possessão demoníaca, como enfermidade, como outras visões
que tinham significado de salvação, mas mesmo assim a maioria dos termos utilizados como sozo, soteria, é de cunho espiritual, né? É o que nós aqui temos de fato o interesse no aprendizado. Então em 1 Coríntios 1, 21, alguém pode ler, por favor? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Glória a Deus. 1 Timóteo 1,15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, tá vendo, irmãos, que esses textos já trazem um pouco mais de sentido para a gente nos dias atuais, né? A gente, quando lê a Bíblia, claro que são importantes as outras variáveis do mesmo termo, né? Salvação, mas só que o nosso enfoque são nesses textos espirituais, né? O estudo que nós temos da matéria de soteriologia, a essência dele é de cunho espiritual. Se fosse só a questão da enfermidade, ou questão física, ou questão de resgatar fisicamente alguém de uma situação de perigo, seriam relatos interessantes, importantes, mas são relatos que não trazem transformação por si só, né? Você saber de uma história que alguém sofreu um acidente e foi resgatado, foi salvo por um bombeiro ou por alguma pessoa, você tem um alívio, você será que, poxa, que bom que aquela pessoa se livrou de uma situação, mas para cunho espiritual, para o seu discernimento, não tem associação, né? Então é interessante como esses textos que aparentemente são de salvação, que nem no Antigo Testamento, salvação do povo judeu, salvação de um povo específico, né? Para livrar uma salvação do povo de Nínive. Então, nós analisamos esse texto como uma salvação material, física, né? Mas o Novo Testamento nos traz essa compreensão mais clara, que essa salvação que é no físico tem uma origem, ou tem um entendimento no espiritual, que é o que, de fato, nos faz olhar para esses textos e ter significado para a gente nos dias atuais. Porque toda vez que nós abordamos esses textos, nós trazemos à tona verdades espirituais, né? Toda a Bíblia nós a abordamos com cunho, com teor espiritual. Entre os gregos, o termo salvador era atribuído aos deuses, aos líderes políticos e àqueles que trouxessem honras e benefícios ao povo. Então nós vemos aqui a dificuldade de compreensão de acordo com a nacionalidade, né? O conflito que pode se gerar. Por isso a importância, por exemplo, de um trabalho missionário. Do missionário compreender o que faz sentido para aquele povo ou não e tentar o quê? Desassociar uma coisa da outra. Eu imagino, para os primeiros cristãos, a dificuldade de abordar esses temas no grego, que para eles era um tema amplo. Porque um salvador poderia ser um político, poderia ser um benfeitor, poderia ser uma pessoa de posses que ajudou em algum momento. Então, eles banalizavam o termo. Já para os hebreus, para o povo que tem a base na literatura cristã, nós só usamos esse termo referente ao próprio Deus ou Cristo. Então, a dificuldade, por exemplo, hoje na Índia, né, que fala assim, olha, eu venho trazer uma mensagem sobre Deus para a sua vida e tal, aí um dia ela vai te perguntar, mas qual Deus que você está falando? E lá eles são de esfera de milhões de deuses, é uma coisa absurda, né? Eu tinha assistido um documentário que falava que era coisa assim de 200 milhões de deuses, assim, era uma coisa fora do comum, né? Trazendo uma curiosidade, por exemplo, aquele rio Gandhi, que corta praticamente a Índia inteira,
ele é extremamente sujo. Porque os indianos, até um tempo atrás, eles tinham uma dificuldade com o saneamento básico e dificilmente as casas tinham sanitários. E o que eles faziam? Eles defecavam direto no rio. Imagina a população inteira que mora às margens do rio, utiliza o rio para suas necessidades fisiológicas. Aí num trabalho de incentivo, um trabalho de trazer um conhecimento, explicar para eles o problema de sanitário que eles sofriam, a questão de doenças, a questão, né, e aquilo era um acúmulo de ratos. Eu não sei se vocês já assistiram algum documentário, mas os ratos brotam do rio, assim, é uma coisa louca. As pessoas estão aqui, os ratos nadando no mesmo ambiente. Aí qual é que é a dificuldade? O povo de lá fala assim, mas isso é impossível, porque o Rio Grande é um Deus. Um Deus não tem como ser impuro, não tem como isso trazer impurezas para o rio, ele é sagrado. Então há dificuldade de uma questão civil, de uma questão de políticas públicas serem implementadas no lugar com esse olhar, né, de que é um Salvador, é um Deus, não tem como se sujar um rio que é sagrado. Então, olha onde que pode parar a dificuldade. A gente vive um contexto totalmente diferente. Nós, de forma geral, nós brasileiros somos monoteístas. Né? A maioria dos brasileiros não acreditam em diversos deuses. Né? E você pode ver em qualquer religião que tem uma predominância no Brasil, eles têm as suas entidades, ele tem as suas referências, ele tem pessoas que eles seguem com uma vida a ser elogiada, uma vida a ser seguida, mas não enxergam como deuses. Toda religião tem um só Deus. E a gente tem um contexto diferente. E aqui, os gregos, principalmente, que a gente conhece os gregos como o quê? Como o nascimento da civilização humana. Então, a base crítica, filosófica do pensamento humano até os dias atuais tem berço nesse povo. Então, imagina um povo que, não vamos por chato, mas é um povo mais crítico. Né? Porque é um povo que pensa, que reflete, que são criadores de diversos conhecimentos. O berço da filosofia é nesse povo. Então, imagina a dificuldade de trazer a mensagem clara da cruz para um povo que se enxerga como superior. Né? Muitos tinham um entendimento que eles eram semideuses. Eles eram pessoas mais relevantes e mais importantes do que os outros povos. Eles tinham essa vaidade aflorada. Então, o cristianismo nasceu um ambiente de dificuldade. Então, trazer para esse povo um conceito que o que vocês enxergam como Salvador não é o que nós enxergamos como Salvador, o verdadeiro Salvador, o que nós podemos denotar como Salvador é somente a Deus e ao próprio Cristo Jesus. Então, eu queria que os irmãos lessem para a gente 1 Timóteo 1:1, que traz o embasamento para esse tema. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, de Cristo Jesus, a nossa esperança. Glória a Deus. E Atos 13:23. A descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus Jesus para Salvador de Israel. Glória a Deus. Ou seja, é o que nós acreditamos. A salvação vem por intermédio da misericórdia de Deus e de Cristo Jesus, que se fez pecado por nós, como nós abordamos, e vai ser sempre a base do estudo, né? Se nós formos sair com alguma coisa daqui, nós temos que ter clareza que Deus, na sua infinita misericórdia, nos possibilitou um mediador entre nós e eles. Esse mediador foi Cristo Jesus. Essa é a base da fé cristã. É o que nós acreditamos. Não há salvação em políticos, não há salvação em pessoas que têm honra, pessoas que podem trazer algum certo benefício para a gente, não há salvação em pessoas que nós admiramos, não há salvação em pessoas que nós enxergamos como importantes, como essenciais para a nossa vida. Não há salvação a não ser em Cristo Jesus. Amém? Eu queria trazer, eu não trouxe muitas informações, que o foco nem é para falar desse professor teólogo, né, inglês, que seria Arthur Alkington Pink. Eu só queria trazer
um conceito, um entendimento que ele aplicou nos dias dele, né? Era uma pessoa, um batista reformado, uma pessoa relevante aí para a história da igreja, uma pessoa que, um escritor de diversos livros aí que foi base de fé na época que ele teve a sua caminhada aqui. Eu só queria trazer a imagem para os irmãos já associarem, já conhecerem outras culturas, porque é importante, irmãos, que nós, a Igreja Brasileira, nós temos uma dificuldade do conhecimento histórico. Não, acho que nem igreja, esse nosso país de forma geral. A gente conhece pouco a nossa cultura, a nossa origem, nós conhecemos pouco, basicamente, sobre tudo. Né? Então, principalmente aí, né, não tem como não, a gente acaba perdendo muito conteúdo de quem já construiu algo. Né? Nós sabemos que a Bíblia é manual de fé e prática, nós temos que basear nossa fé aqui, mas nós temos que entender, tem diversas pessoas importantes na história que também trazem uma reflexão, uma compreensão que nós podemos absorver para as nossas vidas. E ele trouxe um conceito que a salvação é uma salvação quádrupla. Então é salvo da penalidade do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado e do prazer de pecar. Então ele tinha um entendimento completo de que a salvação, ela nos guardava, nos restringia dessas 4 forças, dessas 4 situações. Porque a gente acha, sou salvo, vou seguir minha vida, né? Fui salvo, aceitei que Jesus na data de hoje. E a gente acredita que, poxa, você aceitou Cristo na data de hoje, tá tudo certo, é só seguir sua vida. Mas a gente sabe as dificuldades de se manter num caminhar. Né? Nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós temos que ter firmes na nossa mente que nós, apesar de sermos pecadores, nós não vivemos na prática do pecado. Então nós temos que entender que a salvação, ela abrange esses pontos. Porque às vezes a gente fala, eu sou salvo, mas eu me sinto culpado. Não, você tem que ter claro, eu sou salvo, essa penalidade, esse peso que um dia eu carreguei, já não existe mais. Esse peso já não é meu mais. Essa acusação, eu não posso carregar mais, eu fui salvo. Mesma coisa do poder, ou seja, às vezes as pessoas não têm uma dificuldade de resistir ao pecado, resistir ao erro, resistir das práticas e colocando em xeque a sua própria salvação. Tipo, olha, eu aceitei Jesus, eu sou salvo, mas a salvação não tem poder sobre o pecado, porque eu ainda sinto essa sensação, esse desejo do erro ainda. Mas nós temos que, olha, a salvação que Cristo me deu na cruz do madeiro, naquela entrega, tem poder para me livrar desse poder, desse anseio, dessa pressão, tanto como a presença, porque tem gente que, dependendo do ambiente, aí vira outra coisa. Minha salvação não chega nesse ambiente não, eu tenho que me adaptar a ele. Então a pessoa acha, poxa, o que eu confesso, sabe aquela coisa que eu confesso e eu não carrego? Parece uma coisa assim. Porque depende, você está no ambiente, eu deixo, antes de eu chegar no ambiente, eu vou deixar aqui e lá dentro daquele ambiente. Então tem gente que acha, esse ambiente me é permitido. Não, a sua salvação é completa, independente do espaço, do ambiente que você esteja. E também do prazer em errar, prazer em pecar. Né? Porque a dificuldade das pessoas que vivem no mundo é essa. Que há uma satisfação momentânea, há um prazer. As coisas desse mundo, irmãos, não são ruins de princípio. Nada que você possa ver no mundo que é danoso ao ser humano, no princípio não se mostra assim. Se mostram-se coisas boas, coisas agradáveis, coisas desejáveis, coisas que brilham os nossos olhos, coisas que mexem com as nossas emoções. Para depois a gente sentir todo o peso da presença, toda a penalidade, depois. Mas agora, no momento, na situação, no início das coisas, traz um senso de satisfação, de se preencher. E nós fomos libertos desse jugo. Nós fomos libertos desse peso. Nós fomos libertos dessa opressão através do sangue de Cristo Jesus. É o que nós acreditamos que veio para nos salvar. E não somente nos dar
uma vida eterna, mas nos dá equilíbrio para viver aqui enquanto Ele nos permitir. Então, o que nós vivemos não é somente com olhar no eterno, mas é no olhar terreno. Então, o cristão tem que ter esse equilíbrio. A salvação só vai chegar à minha vida quando eu ir ao céu? Não, a salvação já chegou. A salvação é presente, a salvação já está no seu dia a dia. A salvação é um esforço diário, é uma conquista diária. Né? Diferente de outros irmãos que não enxergam a possibilidade de perda da salvação, nós enxergamos que há possibilidade sim. É uma coisa mais fácil do mundo a gente perder um tesouro do céu, perder benesses espirituais, por muitas vezes, como o João disse, por coisas momentâneas, coisas que têm preço, né? Um ensopado de lentilha, coisa que é banal. A gente perde a oportunidade, a possibilidade de vivermos com Cristo um dia por coisas triviais, por coisas que a gente for pôr na balança depois, não tem explicação a escolha que eu fiz. Muitas vezes, às vezes, tem situações em nossas vidas que a gente não para analisar depois, que perde, depois que acontece, fica... Nossa, meu... Eu só entendi o valor dessa coisa agora que eu não tenho mais. Que eu não tenho mais acesso. Então isso a gente não vai viver. De chegar lá no fim dos nossos dias... Tem uma amiga minha que costuma falar, né? Chegar no fim dos nossos dias, a gente não vive do jeito bom do mundo, também não vive do jeito bom para Cristo, e no final de tudo ainda não tem a salvação. Viveu em vão nas duas situações. Porque eu já penso assim, se a pessoa que enfia o pé na jaca e fala assim, eu tenho convicção para onde que eu estou indo, eu estou vivendo. Mas muitas vezes a gente aqui dentro julga a pessoa lá fora, a gente não vive aqui dentro, não vive lá fora, e não vive o eterno. Viveu em vão, no sentido amplo, entendeu? Não é difícil. Poxa, não vivi nenhum dos lados. É por isso que essa é a dificuldade do humor. Você não vive em canto nenhum. Você não vive experiências espirituais, você não vive coisas relacionadas ao Senhor, você não vive experiências da parte de Deus para a sua vida e também não vive experiência lá de fora. Então é momento da gente se posicionar. É o que eu quero viver, eu vou viver isso aqui para a salvação não ser um risco. O que eu entendo? Que nós, como cristãos, nós temos essa dificuldade, que a nossa salvação está sempre em risco. Porque a gente acha que é um ticket para acesso ao céu só. Poxa, eu tenho que estar com esse ticket na mão. Aí sua mão começa a suar, e poxa, é melhor deixar no bolso para não rasgar. Aí o tempo vai passando, você vai trocar a calça, nos primeiros dias você vai lembrando, vou tirar da minha calça, deixar no canto, vou para lavar. Depois, você enfia no bolso, meu Deus, cadê o negócio? Perdeu que não sei, nem sabe onde perdeu. Então nós vivemos sempre nesse risco. E a vida que Cristo nos trouxe de salvação não é para nós não se preocuparmos com a nossa salvação. Não é para termos preocupação a esse ponto. É para vivermos na convicção. Meu ingresso está pago, eu estou vivendo feliz, o acesso está livre, e eu vou viver o que eu tenho que viver na terra aqui em prol daquilo que Cristo me chamou, na convicção. Isso nem passa pela minha cabeça. Esse problema é que se eu sou salvo ou não sou salvo, não passa. Porque eu estou vivendo a vida feliz, porque eu tenho essa salvação, e essa felicidade, esse prazer, esse anseio da salvação me ajuda no meu dia a dia a não errar, a não se distanciar da salvação. Então é essa forma que nós como cristãos temos que viver. É saber que nós somos salvos, saber que a graça imerecida chegou até nós, saber que nós fomos lavados e remidos por esse sangue, e vivermos para cultivar isso no nosso dia a dia, não com peso. Não como aflição, não como algo pesado, como algo, ai meu Deus, que labuta, que vida difícil. Não, um prazer, uma satisfação, né, uma alegria. Né, assim, até a pessoa lá fora, mesmo se não tiver salvação, ela tem que ser grata. Assim, olha a oportunidade que Deus me deu de ter essa vida, de usufruir da vida. Então, em algum momento, essa sensação, essa satisfação tem que se voltar ao Pai. Assim, mas tem um Criador, não é possível que
que eu estou viajando, que eu estou curtindo a minha vida, que eu estou trabalhando, que eu estou tendo meus filhos, que eu estou tendo satisfações terrenas e não tem algo superior a isso. Então a própria natureza faz o quê? Testifica do nosso Deus. A própria natureza testemunha as obras do nosso Deus. Então é dessa forma que nós temos que viver, com essa alegria, com essa convicção. Não um ticket que a gente vai perder. De a gente dá uma volta no shopping e a gente perde o ticket em 1 hora que a gente está dentro do shopping. É isso que a gente faz com a nossa salvação no nosso dia a dia. Chega num momento que a gente sente afligido ou tem uma administração mais pesada, puxa, nossa, realmente eu tô em déficit, vou acordar. Graças a Deus que ainda a gente tem essa chance de acordar. Mas a gente não pode andar nessa, a gente não sabe se é qual virgem que nós somos. Se nós somos a louca, se nós somos a prudente. Então o assunto da salvação é para trazer essa convicção. Olha, se um dia eu fui louco, eu não me lembro mais. Porque agora eu sou prudente. Se um dia eu estive no outro lado, andando com um cântaro vazio, porque o cântaro vazio é o quê? É fingindo que é, mas não é. Você tem um aspecto, você tem a roupa, você tem um jeito, você tem os objetos. Mas a salvação está longe. Sumiu. Então, nós temos o fato teórico aqui da lição, mas também a importância é, de fato, da questão espiritual. O teórico é bom, nos edifica, nos traz instrução, conhecimento, mas tem que estar sempre atrelado ao espiritual, ao impacto espiritual que isso tem nas nossas vidas. Então, hoje, foi uma lição um pouquinho mais curtinha. Apesar que não, né? Que deu 10 para as 9 ainda, né? Mas aí nós já temos os... Como eu sempre falo, né? Quiser tirar foto, pode tirar, mas o João manda no grupo, né? E a verificação de aprendizagem para a semana que vem, nós temos 4 perguntas. Quais são as palavras gregas usadas para a salvação? Quais são os significados que podem ser utilizados para as palavras gregas sozo? E quem era atribuído o termo Salvador entre os gregos? E segundo A.W. Pink, quais as consequências da salvação? Então, essas 4 perguntinhas aí para a próxima aula. Queria pedir a gentileza de todos vocês de preencherem a lista de presença, é importante, né, para a gente entender a quantidade de pessoas que participaram, para motivá-los também, para saber que no final dessas aulas nós teremos uma premiação aí para a pessoa que mais participou,